Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores e a vereadora que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto, com a bênção de Deus, o trabalho da presente sessão ordinária, às 17h43. Justifico desde já a ausência do nosso presidente Daniel Langeira, que se encontra em audiência externa, em agenda externa. Também justifico a ausência dos vereadores Jonathan e Paulão e... Paulão tá? Clemente, Ademir Clemente, que se encontra em agenda externa, representando a Câmara de Vereadores. Coloque em votação a ata eletrônica de número 15, 2025, da 14ª sessão ordinária, de 5 de maio, e a ata eletrônica número 16, 2025, da 15ª sessão ordinária, de 12 de maio. Aprovado por todos os pares presentes. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 50 da Lei Orgânica do município de Hortolândia, a mesa diretora procede à promulgação da emenda à Lei Orgânica número 30, de 22 de maio de 2025, que altera o artigo 303 da Lei Orgânica do município de Hortolândia. Audiência pública. A Câmara Municipal de Vereadores de Hortolândia, através de seu presidente, em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º, inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com as regras estabelecidas no regimento interno da Lei Orgânica Municipal, convida o público da audiência interessada, toda a população hortolandense, a participar da audiência pública. Convida a população hortolandense a participar da audiência pública para a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do segundo bimestre de 2025 e de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2025, que será acompanhada pela Comissão de Finanças e Orçamento, sob a presidência do vereador Edivaldo Souza Araújo, que será realizada no dia 26 de maio de 2025, segunda-feira próxima, às 10 horas, aqui neste plenário, plenário Geraldo Costa Camargo, cito a rua Joseph Paul Julien Burlandi, número 250, bairro Parque Gabriel, em Hortolândia. A presente audiência pública terá também transmissão online feita através do seguinte endereço eletrônico: http://www.hortolandia.sp.leg.br. Obrigado, secretário. Essa casa recebeu 39 expedientes vindo do Poder Executivo
e 2 expedientes vindo de outras fontes que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Falei que o nosso líder e decano não estava, mas graças a Deus aqui está, né, e já quero desde já saudá-lo pelo seu aniversário, que Deus continue o abençoando com muita sabedoria, saúde, paz, né. A Câmara fica muito feliz com a presença de Vossa Excelência aqui, firme e forte, defendendo o Legislativo. É um orgulho, né, participar dessa legislatura e de todas as outras, né, que nós tivemos juntos, e da história da cidade de Hortolândia, que esse mês foi aniversário. Parabéns, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas, revezando junto com o segundo e o terceiro secretário. Proposituras apresentadas. Projeto de lei complementar número 4/2025, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, vereador Paulão, que altera a lei complementar número 110, de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Hortolândia e dá outras providências. Projeto de lei 104/2025, de autoria da vereadora Roberta Diniz, que institui selo Empresa Amiga do Cuidado, destinado a reconhecer empresas que abonem faltas de seus empregados e empregadas para acompanhamento de filhos tutelados ou pessoas sob sua responsabilidade em atendimentos de saúde ou compromissos escolares. Projeto de lei número 105/2025, de autoria de Clemilton Alves da Silva, que proíbe ao condenado por feminicídio, estupro ou organização criminosa assumir cargos públicos municipais, celebrar contatos com a administração pública, participar de programas sociais, receber homenagem ou honraria e de outras providências. Projeto de lei número 106/2025, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, o vereador Zaca, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa julina da paróquia Nossa Senhora do Amparo. Projeto de lei 107/2025, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que permite às pessoas com transtorno do aspecto autista, TA, o ingresso e a permanência em qualquer local público ou privado, portando alimentos para consumo próprio e utensílios básicos de uso pessoal. Projeto de lei número 108/2025, de autoria de Edmilson Marcelo Afonso, que altera a lei número 4.292, de 24 de maio de 2024, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia o dia de Nossa Senhora do Amparo. Projeto de lei número 109/2025, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa da padroeira da comunidade Santa Edviges. Projeto de lei 110/2025, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, vereador Zaca, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa da padroeira da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Projeto de lei número 111/2025, de autoria de Edmilson Marcelo Afonso, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa da padroeira da comunidade São Marcos. Projeto de lei número 112/2025, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, o Zaca, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia a festa da padroeira da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Projeto de lei 113/2025, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo, que institui a Política Municipal de Inovação e Tecnologia no município de Hortolândia e dá outras providências. Projeto de lei número 114/2025, de autoria de Cícero César Brasil, que institui a Política Municipal de Fomento à Criação de Lares Temporários para Animais no âmbito do município de Hortolândia e de outras providências. Projeto de lei número 115/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição e transferência de dotações orçamentárias no valor de R$ 390 mil. Projeto de lei número 116/2025, de autoria do vereador Jonathan Domingues, que institui no calendário oficial do município a Semana Municipal de Conscientização sobre Acessibilidade, a ser realizada anualmente na terceira semana de maio. Projeto de lei número 117/2025, de autoria de Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a denominação do prolongamento da rua de Cavalcante, no Jardim Amanda. Projeto de lei número 118/2025, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, vereador Paulão, que dispõe sobre a denominação do prolongamento da Avenida Princesa Isabel,
no Jardim Amanda. Projeto de lei de decreto legislativo número 5 de 2025, de autoria da vereadora Roberta Diniz, e outros vereadores, que concede título de cidadã hortolandense a Graziela Prando, irmã Francesca. Projeto de resolução número 7 de 2025, de autoria de Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher em nome do município, da Câmara Municipal de Hortolândia e das outras providências. Veto número 8, 2025, de autoria do Poder Executivo, que veto total ao projeto de lei número 33, 2025, autógrafo número 43, 2025, que dispõe sobre alterações na Lei 1884, de 24 de maio de 2004, que dispõe sobre medidas de combate ao mosquito transmissor da dengue e da outras providências. Veto número 9, 2025, de autoria do Poder Executivo, que veto total ao projeto de lei número 32, 2025, autógrafo 48, 2025, que institui o uso do cordão tulipa vermelha como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com doença de Parkinson no município de Hortolândia. Senhores vereadores, foram apresentadas 202 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 23 requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Reis. Gostaria de consultar se o plenário, se pudesse fazer em bloco a leitura dos requerimentos das moções. Pedido do vereador é pertinente. Coloca em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Solicito aos secretários que façam o revezamento das leituras das emendas dos requerimentos, com exceção àqueles que estão ausentes. Requerimento número 200, 2025, que requer informações sobre a disponibilização de internet nos postos de saúde dos bairros Jardim Nova Europa e Jardim Santiago. Requerimento número 212, 2025, que requer informações sobre a sinalização de solo para identificação de parada de ônibus na Avenida Marilena de Oliveira Fernando, no Jardim das Flores. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Carlos Rodrigues, o Carlão do Nova Europa. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Léo. Eu queria que o senhor retirasse da pauta aqui o requerimento 205/2025 por uma simples correção. O vereador Léo pede a retirada do requerimento de sua autoria. Coloca em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. É aprovado, portanto, solicita a secretaria a retirada do requerimento 205. Requerimento 202, 2025, que requer informações sobre o mapeamento das pessoas em situação de rua, realizado pela Prefeitura de Hortolândia. Requerimento 203, 2025, que requer informações para fins de denominação nos termos dos artigos 6º, inciso 6º da Lei Municipal número 2.863, de 22 de outubro de 2013. Requerimento 2016, de 2025, que requer informações sobre o mau cheiro que exala em área atrás do condomínio de Jatobá e nos bairros adjacentes. Todos os requerimentos do vereador Reis da Serralheria. Requerimento número 206, 2025, requer informações para fim de denominação na Rua 7 do Jardim Vecom Moradas. Requerimento número 207, 2005, requer informações para fim de denominação na Rua 8 do Jardim Vecom Moradas. Ambos documentos do vereador Zaca. Requerimento número 208, 2025, que requer informações sobre o quadro de funcionário das unidades básicas de saúde do município. Requerimento número 209, 2025, que requer informações sobre a unidade de saúde da família no município. Requerimento número 211, 2025, que requer informações sobre a empresa laboratorial responsável pelos exames clínicos da rede de saúde pública do município. Todos os documentos é de autoria do nobre vereador Edivan Campos de Albuquerque, o vereador Ceará. Requerimento 210, 2025, que requer
Que requerimento referente ao sorteio e às obras das 400 unidades habitacionais previstas no Jardim Amanda. Requerimento do vereador Luiz da Regional. Requerimento número 117 de 2005 requer informações para fim de denominações. Requerimento da vereadora Roberta Diniz. Requerimento número 218, 2025, que requer informações sobre o conjunto de barracões localizado entre as ruas Silvana de Paula Teixeira Takanashi e Rua 4, no Jardim Novo Estrela. O requerimento é de autoria do nobre vereador Deli. Requerimento 219/2025, que requer informações sobre a placa original da inauguração do Centro Poliesportivo Nelson Cancian, no Jardim Nova Hortolândia. Requerimento do vereador Ananias. Requerimento número 220/2025, que requer informações sobre a implantação do projeto Vida Longa no município de Hortolândia. Requerimento do vereador Edivaldo Souza Araújo. Requerimento número 221/2025, que requer informações sobre a instalação de semáforo na Rua Diamante, esquina com a Rua Turmalina, no bairro Jardim Santa Esmeralda. O requerimento é de autoria do nobre vereador Clemilton Alves da Silva. Agora teremos a leitura e discussão de 17 moções. Moção 130/2025, moção de apelo à Sabesp por medidas urgentes e concretas para a eliminação do mau cheiro exalado na estação de tratamento de esgoto do município de Hortolândia. Moção 133/2025, moção de parabenização à Secretaria de Mobilidade Urbana pela 7ª edição do evento Vem de Bike, no município de Hortolândia. Ambos requerimentos do vereador Clodoaldo. Moção número 131/2025, moção de parabenização pelo Dia Nacional das Mães, dia 11 de maio. Moção número 134/2025, moção de parabenização pelo Dia Internacional da Família, dia 15 de maio. Moção número 135/2025, moção de parabenização em comemoração ao Dia da Abolição da Escravatura, dia 13 de maio. Moção 141/2025, moção de parabenização pelo Dia do Gari, comemorado no dia 16 de maio. Ambas as moções do vereador Luiz da Regional. Moção número 132/2025, moção de parabenização pelo Dia Internacional da Enfermagem. Moção número 139/2025, moção de parabenização pelo 34º aniversário da cidade de Hortolândia. Ambos os documentos é de autoria do vereador. Eu vou ler de novo, então, presidente, porque o vereador Aldemir Clemente está ausente, né? Vossa Excelência falou no início da sessão que ele estava ausente, peço perdão, então. Moção número 136/2025, moção de apelo à Empresa Metropolitana de Transporte Urbano de São Paulo, a EMTU, visando a realização de obras, serviços de manutenção e melhorias nos terminais do corredor metropolitano no município de Hortolândia. Moção número 137/2025, moção de parabenização pela realização da 3ª Semana da Assistência Social de Hortolândia, com o tema Um Passo à Frente para melhorar a vida das pessoas. Moção número 138/2025, moção em apelo à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, visando a realização de obras e serviços de manutenção nas escolas estaduais do município. Moção número 142/2025, moção de parabenização pelo espaço Acessibilidade na Festa do Peão Hortolândia 2025. Moção número 143/2025, moção de parabenização pela campanha Não é Não, respeite a decisão e a disponibilização do espaço para denúncias contra assédio realizadas na Festa do Peão de Hortolândia 2025. Todos os documentos é de autoria da nobre vereadora Roberta Moraes Diniz, a professora Roberta. Moção 140/2025, moção de parabenização pela etapa da Copa Paulista de Judô de Hortolândia. Moção do vereador Zaca. Moção número 144,
de 2025, moção de parabenização a Fernanda Cândido de Oliveira pelo serviço prestado à comunidade na área da iluminação pública. Moção número 145 de 2025, moção de parabenização ao Instituto Pernas Voluntárias. Ambas as moções do vereador Nego. Senhores vereadores, continuamos considerando a moção de 139 do vereador Ademir Clemente, que o vereador Ananias leu, porque ela é de autoria de vários vereadores, que trata do 34º aniversário da cidade de Hortolândia. Os requerimentos e moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Roberta, todos que nos acompanham de forma presencial e também de forma pelas redes sociais, eu apresento aqui duas moções de extrema importância e gostaria de falar da moção número 130 de 2025, onde eu faço um apelo à Sabesp por medidas urgentes e concretas para a eliminação do mau cheiro exalado na estação de tratamento de esgoto do município de Hortolândia. Esse é um assunto antigo, né? Desde 2019, nós já fizemos reuniões, discutimos esse assunto, porém, eu digo que a situação ela vem só piorando, né? E, recentemente, agora, os moradores estão muito bravos com essa situação. Cito aqui alguns bairros que ficam próximos à estação de tratamento de esgoto. Esses moradores estão convivendo, né, com essa situação insalubre, com essa situação degradante. E gostaria aqui de apresentar algumas ações, né, até percebi aí que o vereador Regis da Serralheria também apresentou um requerimento relacionado a isso, para dizer que eu fiz um requerimento agora recentemente à CETESB, questionando a quantidade de multas que a Sabesp recebeu nos últimos meses do ano de 2025. Né? Então, eles me passaram um histórico, né, através desse protocolo, dizendo que em novembro de 2024 a maio de 2025, eles receberam uma advertência formal e 3 multas progressivas, né? A primeira de 6.663, depois teve uma segunda multa de 13.000 e uma terceira multa de 26.654. Então, a somatória dessas multas em 2025 já somam R$46.600, devido a esse mau cheiro exalado pela estação de tratamento de esgoto na cidade de Hortolândia. E esse documento ele ganha uma importância ainda maior, porque aprofundando no assunto, vereador Léo, que também está trabalhando nesse tema, a gente viu que existe um cronograma, né, que foi até disponibilizado para alguns diretores de condomínio ali da região, dizendo, vereador Luiz, que a estação de tratamento de esgoto será ampliada. Tem um cronograma de ampliação entre 2025 e 2027. E aí a gente faz uma pergunta, né? Vai ampliar? Nós sabemos que existe a necessidade, Hortolândia é uma cidade que cresce, mas e aí, qual vai ser os cuidados em relação a esse problema que já vem há anos, que nós viemos enfrentando? Então, é um questionamento. Este vereador também protocolou na Arcesp, né, que no caso é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que tem também a responsabilidade de fiscalizar a Sabesp, né, apesar de ser um órgão do Estado. Eu elaborei um ofício, né, de protocolo número 138923, onde a gente também quer uma ação da Arcesp, uma auditoria para ver se esses equipamentos estão de fato funcionando. Queremos saber qual é o plano de ação para que a gente resolva este grave problema que vários moradores
dos bairros ali do entorno da estação de tratamento vem enfrentando. Então, gostaria muito, essa pastinha vai ter mais documentos, né, porque eu já pedi também uma reunião na Arcesp, né, até gostaria que, se outros vereadores quiserem me acompanhar, participar, eles não confirmaram a data. Vamos convidar também os representantes dos condomínios, dos bairros adjacentes à estação de tratamento. Vamos convidar também o nosso secretário de Serviços Urbanos, o Vicente, que também está aprofundando esse tema, está nos ajudando, e dizer que a prefeitura ela não tem muito o que fazer, né? Muitas pessoas, até dos condomínios, alguns moradores, me dizendo, mas a prefeitura não pode multar. Infelizmente, a prefeitura não pode multar. Apesar de ter, a prefeitura está lá assinando o contrato, ela não tem essa função de multar a Sabesp em relação a esse grave problema. Então, são documentos importantes que eu gostaria muito, né, de que, uma vez aprovado, a gente possa trabalhar e resolver esse problema que, como eu disse no início, há anos vem atrapalhando os moradores ali do entorno da estação de tratamento de esgoto. E a Sabesp precisa, de fato, tomar resolver esse problema de alguma forma. Gostaria rapidamente também de trazer aqui uma outra moção, que é a moção número 133 de 2025, onde eu parabenizo a Secretaria de Mobilidade Urbana pela 7ª edição do evento Vem de Bike, né? É muito bacana porque a questão do ciclismo vem crescendo na nossa cidade. Hortolândia tem vários quilômetros aí de ciclovias, e eu vejo que eventos como esse fortalece ainda mais esse importante esporte. Então, parabenizar aqui o Atílio, todas as outras secretarias que deram suporte para que esses ciclistas pudessem, no Dia das Mães, né, fazer esse evento maravilhoso. E dentro desse mesmo tema, lá no dia do Vem de Bike, né, alguns ciclistas questionaram, né, sobre uma pauta que muitos vereadores aqui já até trabalharam sobre isso, que é a questão do ponto de apoio para os ciclistas, né? É um equipamento que já existe em cidades como Indaiatuba, na própria capital, São Paulo, tem um ponto onde os ciclistas têm lá um espaço para encher o seu pneu, para tomar uma água, enfim, fazer algum tipo de manutenção em sua bike. E lá o secretário Atílio confirmou que em breve será implantado também esse importante equipamento. Então, são documentos importantes que eu gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores e vereadora, os requerimentos e as moções continuam em discussão. A palavra, presidente. A palavra, vereador Divaldo. Senhor presidente, vereadora Roberta, os demais vereadores, ao público presente, uma boa noite. Vou falar sobre o requerimento de minha autoria, requerimento 220 de 2025, que requer informações sobre a implantação do projeto Vida Longa no município de Hortolândia. Há algum tempo eu já fiz documento solicitando para que a administração trouxesse esse programa para a nossa cidade. O nosso prefeito, que é bastante preocupado com a questão da moradia, né, inclusão das pessoas, principalmente dos nossos idosos, né, que trabalharam aí a vida toda, né, ajudaram o nosso município a crescer, ajudaram o nosso país a se desenvolver, e muitos deles não tiveram a felicidade de ter sua própria moradia. Então, esse programa, ele vem para atender aqueles idosos, né, que moram só, que não tem uma condição financeira para estar pagando o aluguel. Então, a prefeitura construiria esses imóveis, né, adequados, sem degrau, com rampas, com banheiros acessíveis, e eles moram lá até o final da vida deles. Depois a prefeitura reforma esse imóvel e passa para outro idoso, casal do idoso, ou idoso sozinho. Inclusive, estive essa semana lá em Nova Odessa, conhecendo um projeto com um nome diferente, mas a mesma função,
que é o projeto Vila Melhor Idade, né? Lá tem, então, essas casas construídas, adequadas, é uma vila mesmo, bacana, um lugar bem sossegado para que os nossos idosos possam ter aí seu final de vida aí com tranquilidade, sem preocupação com aluguel. E o governador do estado de São Paulo, ano passado, na inauguração da Praça da Cidadania, ele anunciou que estaria mandando recursos para a nossa cidade para a construção de 28 imóveis do programa Longa Vida, né? Ou melhor, Vida Longa. Desculpa, Vida Longa. E até então a gente não viu nenhuma movimentação a respeito desse programa. Então eu fiz um requerimento aqui perguntando qual o status que está a implantação de 28 moradias do programa Vida Longa, qual a área do município foi destinada para a construção dessas unidades e a doação do terreno já foi formalizada junto ao governo do estado? O município já firmou convênio, termo de adesão ou outro instrumento com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social? E qual a previsão para o início das obras e qual o prazo estimado para a conclusão desse projeto? Então, são essas as perguntas que eu encaminho ao Executivo e gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado. Senhores vereadores, os documentos continuam em discussão. Com a palavra, vereador Regi. Senhor presidente, nobres pares, vereadora. Senhor presidente, gostaria de falar do requerimento da minha autoria, requerimento número 116/2025, onde eu requeiro informações, né, sobre o mau cheiro que exala da área atrás do condomínio Jatobá e nos bairros adjacentes. Nós temos aqui, senhor presidente, plena convicção do trabalho que a Sabesp implantou no nosso município. Sabemos o que foi feito, sabemos o pulo, o salto que deu na nossa qualidade de vida, na nossa saúde aqui. Mas também não podemos deixar de ressaltar o problema de anos que vem ocorrendo. Problema esse de mau cheiro, não só no condomínio de Jatobá, mas nos bairros adjacentes ali. Aqueles prédios que ficam na saída de Sumaré, todo mundo ligando para a gente, né, à noite, que não aguenta ficar em casa, dor de cabeça, náusea, né, vômito. Nós temos aqui vereadores que moram naquele condomínio ali também, e a gente sabe o que eles estão passando, principalmente por ser vereadores e morar num condomínio onde a população fica cobrando. Sabe, eu acho que nós temos que se aprofundar um pouco mais, pegar aqui o nosso novo vereador, aniversariante do dia aqui, o vereador Paulo, que gosta de aprofundar nessas discussões, para nós vermos o que está de forma escrita, né, nesse contrato que tem de renovação com a Sabesp. Porque, assim, as multas não adianta. Multa não adianta. O vereador Clodoaldo colocou lá, que ele fez uma moção, fez uma pesquisa, a multa de 40 e poucos mil reais nesses meses para a Sabesp não é nada. Porque se ela levar uma multa de 6 mil reais, o tanto de multa que ela levou no ano inteiro, vai dar 60 mil no final do ano. Se ela for jogar o produto, ela gasta em média mais ou menos de 35 mil por mês. Então ela prefere levar a multa, nunca vai chegar em local nenhum. E nós vamos ficar da mesma forma à mercê. Então eu acho que nós temos aqui, né, vereadores que realmente se preocupam com isso, a população está sofrendo, né? Mais uma vez, repito que é notório o que a Sabesp fez para a nossa saúde, mas não podemos deixar também que aconteça isso. Nós temos os novos lançamentos que estão saindo ali ao redor, e tenho certeza que muitos das pessoas que compraram a sua casa, o seu apartamento ali, estão procurando a incorporadora para tentar devolver, porque não quer morar naquele local de mau cheiro. Então, senhor presidente, eu peço aqui a essa casa, né, eu peço aqui a todos os novos pares que realmente nós possamos reunir e unir para que chamarmos aqui a Sabesp para poder pegar e discutir esse assunto. Tá? Eu perco até a estribeira quando eu falo da CESP, da CETESP, porque é um órgão que a gente chama e a gente não vê notoriedade no trabalho deles aqui com a Sabesp.
Parece que anda em parceria, anda camuflando o tipo de trabalho, anda camuflando as multas, porque é vergonhoso falar que dentro desses anos todos, aplicar 40 e poucos mil reais de multa numa firma que tem o gasto de quase 35 mil reais por dia em jogar em produto, por mês, aliás, jogando produto, eles preferem levar a multa, com certeza. Então, assim, senhor presidente, gostaria aqui de chamar para o debate, gostaria de fazer parte, se for montar uma comissão, fazer parte dessa comissão de investigação, para que juntos possamos dar uma tratativa digna e decente para os moradores da cidade de Hortolândia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, os documentos continuam em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Nego. Senhor presidente, nobres vereadores, tenho uma fala breve, mas não poderia deixar de falar na moção 144, que esse vereador fez e também vocês todos aprovaram. Quero agradecer vocês, vereadores dessa casa. É uma moção parabenizando a funcionária, diretora da Iluminação Pública, Fernanda. Acho que quem daqui não conhece, deveria conhecer. Uma mulher que respeita todo mundo, uma mulher que tem trabalhado muito pela nossa cidade. A gente vê cidades vizinhas por aí, onde eu estive hoje, com áreas totalmente escuras, com mais de 100 anos a cidade. E a nossa cidade, com 34 anos, a gente vê totalmente iluminada. A gente vê a ponte estaiada, mudando de cores, quando é para poder fazer uma homenagem para o mês de alguma coisa, para poder estar lembrando a população. Então, a Fernanda é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que a gente entra em contato, ela atende e tem resolvido o problema da nossa iluminação. Então, agradeço os vereadores por terem votado nessa moção. Quero falar também da Cristiane, que tem o projeto Pernas Voluntárias. Gente, não é fácil tomar conta dos filhos dos outros normais. Imagina quando tem que tomar conta ou fazer algum evento, ou estar todo domingo em alguma cidade com pessoas especiais, com pessoas deficientes. Você imagina, gente, não tem que gostar dessas pessoas? Então, a Cristiane está de parabéns, da Pernas Voluntárias. Semana passada eu tive uma visita em São Paulo com uma senadora, Mara Gabrilli, e sem eu falar nada, ela tocou nesse projeto que a Cristiane estava preparando ou levou algumas crianças na praia para poder se divertir. Olha onde chegou. Que legal esse projeto. Então, assim, eu tenho que parabenizar, eu tenho certeza. Eu já vi vários vereadores presentes lá, colaborando, e eu peço para que essa casa, gente, quando ela vier bater um papo com os vereadores, que todos possam ajudar. Mesmo que nossos filhos não tenham problema nenhum de saúde ou de deficiência, mas a gente tem um vizinho que tem. Então, eu agradeço os vereadores também por ter votado positivo nessa moção. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, os documentos continuam em discussão. Com a palavra, vereador Paulão, nosso aniversariante. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Roberta, a todos que nos assistem e que nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de marchar junto com alguns documentos que foram postados nessa noite, assim como os que postei também. Eu queria primeiro marchar junto com o vereador Léo, quando ele traz uma discussão no requerimento 205 sobre a questão dos veículos parados em locais, ele especifica... Vereador, foi retirado. Pediu a retirada desse requerimento, tá? Vossa Excelência pediu retirada? Então, me perdoe, mas é um documento que precisa voltar, porque nós temos um problema sério com esse abandono de veículos na cidade de Hortolândia, que precisamos de um pátio, mas não posso me prolongar sobre esse tema, porque ele não está mais na pauta. Mas a hora que Vossa Excelência trouxer de volta, vou marchar junto com Vossa Excelência nesse tema, porque se faz estritamente necessário. Obrigado, quero falar do requerimento 205 do vereador Regis, da Serralheria, quando ele discute a questão... Eu não tive acesso ao documento, vereador Regis, mas eu gostaria de que nós pudéssemos fazer essa provocação com relação aos moradores em condição de rua. Se o Alexandre de Moraes não nos proibir, nós somos livres para ir e vir de onde quisermos. Mas, para ficar nos lugares, nós precisamos estar de acordo com os lugares.
Não dá para a gente ir e vir para onde quiser e fazer o que quiser em cada lugar. Não é possível. Então, eu penso que a cidade de Hortolândia, já falei isso dentro do governo, nós precisamos desenvolver uma ação, não é de marginalizar os moradores de rua, ou de não querermos que eles andem na cidade de Hortolândia, nada disso. Mas é criar uma regra que tem que ser obedecida por todo mundo. Não dá para ter sexo na praça. Não dá para fazer cocô em todas as esquinas, nas ruas onde se quer. É preciso ter um mínimo de decência. Então, se faz necessário tomarmos uma medida para poder chegar ao seguinte: olha, nós gastamos dinheiro e muito dinheiro para manter a instituição que cuida dos moradores de rua. Aí o morador de rua não quer ir porque ele é livre, ele não quer ir dormir na instituição, protegido, sabe, um abrigo tranquilo. Ele vai para frente de determinados comércios, faz aquilo lá uma algazarra, no outro dia cedo, vai embora de lá, um cheiro terrível de xixi e cocô em vários pontos. Aí o comerciante vem no outro dia cedo para abrir o seu estabelecimento, tem que fazer uma faxina ali. Não, não é certo isso. Eles têm que serem livres para ir para onde eles quiserem, mas estando em algum lugar, precisam ter um mínimo de comportamento. E se nós não estabelecermos isso, daqui a pouco vira uma balbúrdia, uma baderna, e Hortolândia vai passar a ser conhecida por esse tipo de situação. Não é ser contra morador de rua, até porque o Ministério Público não permite que ninguém contra ele seja, e nós não queremos ser contra morador de rua. Eu penso que a pessoa que escolheu ser morador de rua, ela tomou uma decisão na vida dela que eu não concordo, mas vou respeitá-la. É um direito dela. Agora, na cidade, ela precisa cumprir alguma ação. Nós, em qualquer lugar que você chegue, tem regras. Tem regras. Se a gente não se adequar às regras, não podemos ficar no lugar. Agora, por que por morador de rua não pode ter? Precisa ter. E nesse mesmo diapasão, nós precisamos, sabe, buscar. Olha, uma coisa é a pessoa trabalhando lá na rua, vendendo bala, doce, maiores de idade, ok? Porque menores isso não é possível. Agora, a gente às vezes é abordado nas ruas por moradores de ruas que ficam irados quando você diz que não tem moeda para dar. Eles escolheram a rua para morar, e eu sou obrigado a contribuir com isso. É desconexo. Eu penso que o que nós, como cidadãos hortolandenses, através dos impostos que pagamos, nós contribuímos com o contrato elaborado pela prefeitura e a instituição para cuidar deles. Pessoas que os abordam com respeito, com educação, de forma humilde, porque já pude acompanhar esse trabalho. Gente que está ali com todo o carinho, que argumenta para levá-los para um lugar onde possam tomar banho, um lugar decente para fazer as suas necessidades, um alimento para que eles possam também serem alimentados. Poxa vida, é uma demonstração clara de que a cidade de Hortolândia quer cuidar bem daquelas pessoas em condição de rua. Mas nós não podemos nos calar em relação a isso, porque senão daqui a pouco isso vira uma bagunça. Outro documento que eu gostaria aqui de abordar é a moção feita pelo vereador Nego com relação a Fernanda Cândido, que é uma mulher que desenvolve um trabalho fantástico. Eu penso que, independente de sexo, de ser homem ou mulher, nós precisamos reconhecer o mérito das pessoas. A Fernanda, ela desenvolve um trabalho fantástico. Ela é mulher, mas ela desenvolve um trabalho fantástico. Ele é homem, mas desenvolve um trabalho fantástico. Não importa, nesse caso, no meu entendimento, qual é o sexo da pessoa. O que importa é o trabalho que essa pessoa faz. O que demonstra que as mulheres têm a mesma capacidade, a mesma condição, e dependendo da questão, em algumas outras situações, pode ir até mais além do que o próprio homem.
E eu não vejo problema em reconhecer isso, muito pelo contrário. O trabalho que a Fernanda faz de cuidar de todo esse projeto de iluminação de LED do município de Hortolândia, que se destaca no Brasil pela qualidade que é isso e pela segurança que gerou nas ruas. Porque antigamente você entrava numa rua, não conseguia enxergar 100 metros à frente. Hoje nós conseguimos enxergar a rua inteira. Então, vereador Nego, quero aqui também marchar com Vossa Excelência nesse documento, reconhecendo toda a qualidade da Fernanda que desenvolve à frente desse projeto no nosso município. A última questão, senhor presidente, é sobre a moção 130 do vereador Clodoaldo. Vereador Clodoaldo, fui procurado também por moradores do Olívio Francischini, que me chamaram para poder discutir essa questão do mau cheiro, que antes era um privilégio só daqueles que moravam ali no entorno da estação de tratamento. Mas isso tem crescido de maneira assustadora. E não é possível, sabendo-se que tem tratamento claro para que isso possa ser feito. Uma desculpa muito comum da Sabesp era de que, esse mau cheiro está acontecendo porque estão colocando águas outras dentro da tubulação de esgoto. Bom, é papel dela, Sabesp, encontrar isso e reter e acabar com esse problema. Mas o ponto crucial é o mau cheiro. Não dá para você estar, de repente, na sua casa, depois de um dia de trabalho, pronto para descansar, e ficar com aquele mau cheiro lá dentro da sua casa. É inadmissível. Eu gostaria, vereador Clodoaldo, se Vossa Excelência permitir, é evidente que eu quero participar da reunião em São Paulo, mas acho que nós podíamos também tomar outra medida. Porque a Artesp, a Cesp, todos esses ARs, essas agências reguladoras, a gente vai lá, conversa, discute. Vou dar um exemplo aqui, senhor presidente, com relação àquele problema da passagem de água ali do Jardim Ricardo por baixo da rodovia da SP-101, que nós já fizemos inúmeras reuniões com a Artesp. Prefeito foi lá, ainda o Perugini, por várias vezes, se dispôs a pagar a obra e até hoje eles não nos responderam. Então, nesse caso específico do mau cheiro, eu penso que nós tínhamos que intimar para cá, numa audiência pública. Por quê? Nós chamamos os moradores dos condomínios para vir para cá, fazemos um plenário maior para encher aquele plenário, trazemos, vereador Nego, a CESP, trazemos a Sabesp, trazemos o nosso secretário de Meio Ambiente, colocamos todo mundo aqui, chamamos a imprensa e vamos para cima deles. Porque, no mínimo, vão passar carão aqui conosco. Agora, se nós vamos lá, 3, 4, com a Arcesp, ela fica lá, a gente que conversa, fala, mas não tem repercussão. Se nós fizermos uma audiência aqui, dessa forma, mobilizada, presidente, em exercício, gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer esse encaminhamento. Penso que não desmerece a reunião em São Paulo, mas acrescenta um volume aqui para que a gente possa pressionar verdadeiramente a Sabesp a cumprir o seu papel. E tem mais, além do cheiro, nós temos hoje o problema das fossas, que a Sabesp é responsável, mas não esgota, e joga nas costas do município. E se o município não faz, o prefeito e os vereadores são culpados, mas a responsabilidade é da Sabesp. Aonde não tem esgoto, Sabesp é responsável. Nós precisamos chegar na Sabesp e tomar uma medida. Eu liguei para o Marcelo, gerente da Sabesp, uma pessoa boníssima, que sempre nos responde. Pelo menos todas as vezes que eu liguei para o Marcelo, ele sempre me respondeu. Eu falei com ele sobre uma reunião lá no condomínio Olívio Francischini, e ele disse: Paulo, não somos mais nós estamos responsáveis só pela manutenção. Eu vou encaminhar para o órgão competente. Não vem resposta. Eles não respondem à própria prefeitura. Então, nós precisamos ir para cima disso com a força necessária para fazer estremecer. Vereador Clodoaldo, estamos juntos nessa luta, porque é uma luta de todos nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulão. Com certeza encaminharemos o pedido de Vossa Excelência e dos outros vereadores em relação a essa reunião ao nosso presidente Daniel Laranjeira, porque é preciso urgente debater esse assunto para que seja resolvido definitivamente
tudo isso que está em falta na nossa cidade em relação à rede de esgoto e estação de tratamento. Os requerimentos e moções continuam em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Léo. Cumprimento o senhor presidente, a vereadora Roberta e os demais vereadores presentes e todos os munícipes. Clodoaldo, eu quero aqui enobrecer essa sua moção aqui, 130/2025, devido a essa situação que os bairros vizinhos, que são muitos, né? Inclusive, tem mais quatro torres de apartamento que surgiram aqui. Esse cheiro vem aqui nas escolas que tem aqui, tem lá em cima, em todas as escolas aqui, e os bairros presentes. O que eu quero dizer aqui, o Regis fez uma colocação aqui, não é uma multinha de R$5.000 por dia que vai resolver esse problema. Essa multa está numa escala de 1 centavo por 1 milhão, ou seja, em 365 dias, eles levarão 365 milhões de multa. Isso para eles não é nada diante do que eles arrecadam. Seria como para nós R$ 3,65. Então, é preciso uma medida enérgica, assim como o vereador Paulão colocou aqui, que una todos os 19 vereadores que tem uma audiência pública e chega junto desses caras, porque não dá para conviver com esse cheiro que está abalando quase todo ao redor dessa Hortolândia aqui. E digo mais, vereador Clodoaldo, é preciso que não somente aumente, só o aumento ali das lagoas ali não resolverá esse problema. E teremos que buscar pessoas, engenheiros, na área ambiental, na área de saneamento aí, que entenda de verdade como resolver esse problema. Por exemplo, eu diria uma situação como a cobertura daquilo tudo lá e, porventura, saindo todo o odor, e esse odor seja queimado, seja feito alguma coisa, transformado em alguma coisa, adubo, sei lá que seja, mas é preciso toda essa Câmara Legislativa se movimentar para resolver esse problema, porque não é um problema só de uma família, só de um bairro, é um problema eu diria, de mais de 10 bairros da cidade de Hortolândia aqui. Então, é muito importante essa moção de Vossa Excelência, e tal que meu voto, meu apoio, e aí também eu quero aqui cumprimentar a moção do vereador Nego. Eu tive o prazer de conhecer a Fernanda, uma pessoa extraordinária, uma pessoa firme, que tem os pés no chão, é uma grande pessoa, e muito bem colocada a sua moção. Então, meu muito obrigado a todos, e sem mais delonga, e que Deus nos abençoe, e abençoe nossa linda Hortolândia. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Roberta Diniz. Boa noite a todos, senhor presidente em exercício, nobres vereadores, todos que nos ouvem, a todos da TV Câmara, boa noite. A minha fala aqui, senhor presidente, é a respeito da moção de apelo à empresa MTU relacionada ao transporte direcionado a Campinas, Hortolândia Campinas, que de forma insalubre atende os moradores aqui de Hortolândia. E os terminais aqui em Hortolândia, totalmente de responsabilidade também da MTU, sem infraestrutura, manutenção. E nas nossas visitas, durante o início das primeiras linhas, a partir das 4h30 da manhã, nós temos observado a falta de segurança para as pessoas, principalmente mulheres e estudantes que vão para Campinas, no Terminal Pinheiros. É um espaço onde a iluminação é de responsabilidade da MTU, e aqui eu quero também parabenizar a Fernanda, aproveitando a moção do nobre vereador Nego, uma pessoa extremamente técnica, competente, mulher,
e que contribui muito para a Hortolândia, e nós agradecemos, e eu gostaria de citar. Mas, a respeito dos terminais, que é de responsabilidade da MTU, a minha indignação a todos que a MTU, pela falta de segurança, infraestrutura e o atraso nas linhas de ônibus. Trabalhadoras, principalmente mulheres, vão para Campinas, domésticas, utilizam de 2 a 3 transportes até chegar nos grandes condomínios em Campinas, e muitas vezes precisam sair daqui 10 para 5 para chegar em Campinas, nas casas onde trabalham, 7 horas da manhã. Então, essa minha indignação também nas escolas do Estado, aqui de Hortolândia. Os alunos do Estado são nossos parentes, nossos filhos. Eu acredito na educação pública, porém, nós precisamos ter espaços de qualidade para aprendizagem, para desenvolvimento de projetos. E foi, através de algumas visitas também, foi percebido, infelizmente, que a infraestrutura, a manutenção das escolas do Estado, totalmente precárias e falta de resposta aos seus gestores. Não é culpa do gestor da unidade, mas falha de um sistema da educação estadual, um sistema online que demora até 2 anos para responder ao gestor se ele pode ou não trocar um piso da sala de aula, se o recurso vai chegar ou não para a troca da sala de aula para a cobertura de uma quadra e outros equipamentos que a escola precisa. Então, a minha indignação é a isso. Mas também eu quero falar sobre coisa boa. A campanha Não é Não, que aconteceu no rodeio, nesses 4 dias aqui em Hortolândia, é uma campanha permanente. É uma campanha contra o abuso sexual e o abuso contra as mulheres. A mulher, ela tem o direito de vestir, de estar aonde ela quiser e a hora que ela quiser. Porém, existe muito assédio sexual, com olhares, a gente sabe, com os famosos toques, com palavras de baixo escalão, pela forma como a mulher está vestida. Então, a campanha Não é Não é uma campanha contra o abuso sexual e contra qualquer tipo de assédio à mulher e meninas. Então, eu deixo aqui a minha moção de parabenização pela campanha no rodeio, mas que essa campanha, senhor presidente, seja constante. Que nós possamos observar os olhares, que nós possamos observar os gestos que pode ser nomeado como um assédio, como um abuso sexual. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Senhores vereadores, as moções e os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Nós temos vereadores inscritos para uso da tribuna livre. Solicito ao primeiro secretário que faça o convite do primeiro vereador. Vereador Clodoaldo, com a palavra. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, rapidamente retornando a essa tribuna, e agora, neste momento de tema livre, eu gostaria aqui de deixar uma nota de repúdio ao secretário de Educação de Barueri, o senhor Celso Furlan. Este secretário, durante uma reunião com diretores lá dessa cidade, ele fez algumas falas que eu gostaria de reproduzir aqui, né, para que, de fato, a gente não tenha isso em Hortolândia, em nenhuma cidade do estado de São Paulo e no Brasil.
Ele diz que são falas totalmente capacitistas, violentas, para as pessoas com deficiências e suas famílias. Um autista custa a mesma coisa que 20 alunos normais. Essa é uma primeira fala do que foi observado aí nessa reunião. A segunda, ele se referiu a um aluno em cadeira de rodas como aquele lá todo tortinho, que não tem condição de aprender nada. E ainda nessa mesma reunião ele disse assim: e por fim falou que as mães não ligam que elas deixem esses meninos na escola porque elas querem é ficar livres dos filhos por 4 ou 5 horas. Então, são falas de uma ignorância gigantesca. Esse secretário foi exonerado pelo prefeito, mas eu gostaria aqui de deixar a minha solidariedade, né, a todas essas famílias da cidade de Barueri, e estou aqui trazendo essa nota de repúdio, essa fala, para que, de fato, isso não aconteça com nenhuma família em nossa cidade, em nosso estado. A gente sabe o quanto as famílias atípicas, né, famílias que têm pessoas com deficiência, já sofrem, né, para ter os seus direitos garantidos, principalmente na área da educação. E aí, quando você vê uma fala desastrosa como essa, a gente fica triste e deve, de fato, se manifestar. E aí, vereador Luiz, até uma fala muito grotesca, até em 2023, esse mesmo secretário, ele falou que autista é resultado de uma não vou nem falar a palavra, maldada, para vocês entenderem a complexidade e o quanto esse secretário, de fato, não tem condição de ser um secretário de educação. Então, mais uma vez, gostaria de deixar registrado aqui essa nota de repúdio e vamos trabalhar para que nenhum servidor em nenhum município, principalmente em Hortolândia, possa ter falas capacitistas como essas, falas realmente discriminatórias que deixam, de fato, as famílias ainda mais em vulnerabilidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Com a palavra, o vereador Clemilton. Declino da palavra, nobre presidente. Vereador Declino, próximo. Sou eu, presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta, quero ser breve na minha fala, mas não poderia deixar de usar essa tribuna para falar sobre um jovem que nos visita hoje, inclusive está aqui no plenário, que é o Vitor Gabriel das Neves Silva. Ele é o único aluno de Hortolândia, numa disputa acirrada, onde teve, no estado de São Paulo, para a finalíssima do programa Prontos para o Mundo, 1.000 alunos, depois reduzido a 500 alunos, e ele é o único aluno da cidade de Hortolândia contemplado com o programa e fez, recentemente, uma viagem para o país do Canadá. O programa é de grande relevância, pois ele oferece aos alunos da rede estadual uma oportunidade de vivenciar uma temporada de estudo em países que adotam a língua inglesa por meio de um intercâmbio totalmente gratuito. Então, quero parabenizar o Vitor Gabriel da Silva Neves, parabenizar a sua família, parabenizar ele pela conquista desta importante ferramenta. Certamente é uma experiência única na vida desses jovens e mostrar também a importância que tem a escola pública na vida do povo brasileiro como um todo, sobretudo aqui a população da cidade de Hortolândia. Foi com determinação que o Vitor se destacou no sistema de avaliação de rendimento escolar do estado de São Paulo, que é a prova do SARESP, aplicada normalmente no final de cada ano, e foi selecionado para esse programa preparatório. Após concluir uma etapa com sucesso, também enfrentou depois, na sequência, uma rigorosa avaliação na qual demonstrou habilidades no curso que ele concluiu de língua inglesa, habilidades essenciais como fala, leitura, compreensão,
auditiva e também a escrita. Graças ao seu esforço, é mérito dele, o Vitor garantiu esta vaga e pôde representar a cidade de Hortolândia lá no Canadá. Parabéns, Vitor. Essa é uma conquista de um esforço pessoal seu, a gente sabe disso, mas também somado ao apoio da sua família. E por que não dizer também dos amigos e colegas de classe, porque a sala de aula é um ambiente de troca de experiência, a sala de aula é um ambiente onde você contribui aprendendo, mas também contribui ensinando. É sempre importante aprender e ensinar, qualquer que seja a aptidão das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Então, quero mais uma vez parabenizar o Vitor, que é fruto da escola pública democrática, inclusiva. É o que a gente defende, é uma bandeira que eu defendo, sobretudo em momentos que temos visto debates em outras linhas de adequações do problema e da consciência da importância do ensino público como um todo. Não canso de repetir que meus 3 filhos estudam em escolas públicas e eu quero, enquanto puder, lutar pela escola livre, pela escola democrática e pela escola inclusiva. Mais uma vez, parabéns. Quero, ao final da sessão, presidente, se Vossa Excelência nos permitir, e os colegas também, fazer uma entrega da moção aprovada por Vossas Excelências quando eu propus e entregar para o Vitor e para a família dele. Muito obrigado, que Deus abençoe você, Vitor, continue firme, porque a educação há de contribuir com a sua formação, não só acadêmica, mas também a formação pessoal, tão importante para a formação da sociedade que a gente tanto almeja. Uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Paulão. Senhor presidente, vereadora Roberta, demais vereadores e a todos que nos acompanham. Senhor presidente, quero apenas fazer aqui 2 marcações, uma em relação aos 34 anos da cidade de Hortolândia. Vossa Excelência, presidente Zaca, Roberta, vereadora Roberta, o vereador Kleber, são pessoas que efetivamente viveram detalhadamente todo o trabalho de emancipação. A Marcinha, a gente esqueci porque a gente não percebia você, porque era muito pequena. Algumas pessoas tiveram um trabalho maravilhoso. É evidente que não foi só nossa responsabilidade. Foram 19.081 pessoas que votaram pelo sim. Mas o que eu quero aqui ressaltar, a importância daqueles que levantaram a bandeira e puseram o pé na estrada para defender a emancipação de Hortolândia. Nós dizíamos naquela época que se Hortolândia fosse uma cidade, que linda cidade Hortolândia seria. A gente anteviu, nós conseguimos fazer uma projeção da grandiosidade que poderia ser a cidade de Hortolândia. E o que nós vemos hoje é que nós estávamos, Kleber, completamente corretos, Roberta. Por quê? Porque Hortolândia hoje é uma cidade que se destaca. Estivemos em Brasília essa semana, e em várias agendas, em várias reuniões. Quando eu apresentava-me como vereador de Hortolândia, São Paulo, alguém sempre levantava e falava, não, eu já ouvi falar de Hortolândia. E não é que ouviu falar pelo presídio, ouviu falar pela grande tecnologia que tem aqui dentro, pelo crescimento avassalador da nossa cidade. Hortolândia, que era uma cidade que as pessoas tinham vergonha de chegar em Campinas, porque ficava o rastro nosso, chamados pés vermelhos, que quando se referiam a Hortolândia, dizia, cidade do presídio. Olambra, cidade das flores. Hortolândia, cidade do presídio. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram hortolandenses, mas hoje, mesmo com alguns críticos de plantão, tem que reconhecer que Hortolândia evoluiu, e evoluiu de maneira assombrosa. Evoluiu. Paulo, mas então ela já é uma cidade perfeita? Claro que não, e não sei se algum dia será, porque perfeição é uma coisa que não existe. E é evidente, quando você cresce, outras coisas são necessárias, e a cada fazer, um novo problema aparece. Hoje nós somos uma cidade grande,
não só pela sua população, mas pelo que essa cidade oferece. Só que quanto mais crescemos, mais aumenta os problemas de segurança, mais aumenta os problemas de saúde, mais aumenta os problemas de creche. Mas olha a Hortolândia lá de trás e veja a Hortolândia de hoje. Não tem como não sentir orgulho, vereador Nego, dessa luta tão maravilhosa, que não foi por dinheiro, porque ninguém recebeu um só centavo. Ao contrário, muitos perderam emprego, perderam muito para poder fazer a luta, vereador Ananias, que Vossa Excelência também sabe porque participou. Então é fundamental a gente relembrar. E aí, falando disso, vereador Ananias, entro na história do Vitor. Nós desenvolvemos o projeto, fazemos o projeto Olimpíada do Conhecimento. E o lema da Olimpíada do Conhecimento é: quem tem conhecimento tem poder. O povo de Hortolândia que se mobilizou e passou a conhecer a sua realidade, transformou um distrito pobre e miserável numa cidade rica, abastada e que luta hoje para fazer com que a população de nossa cidade, todos eles, possam alcançar tudo isso. Vitor, quem acredita em si não tem barreiras que possam limitar o lugar que você pode chegar. Nós não nascemos, Vitor, para que as pessoas digam: ah, esse aí vai ser no máximo isso. Nós nascemos para fazer a nossa história, para deixar um legado, para marcar isso. E eu posso falar isso com grande autoridade, porque filho preto, pobre, nordestino, de família pobre, preta, sem muita condição na vida, nós ajudamos a construir uma cidade chamada Hortolândia, que muitos hoje têm prazer de nela morar. Não podia deixar passar, senhor presidente, tamanha importância, porque a humanidade, ela esquece um benefício 25% a cada ano, vereador Derli. E Vossa Excelência é lá de trás, né? Na realidade, Vossa Excelência é antes de Hortolândia, Vossa Excelência na época de Jacuba, né? Mas estava ali também dentro de todo esse trabalho, de toda essa ação que Vossa Excelência acompanhou passo a passo também. É, quase isso. Então, é extremamente importante conhecer, se dedicar, porque nós podemos fazer uma história diferente. E é importante dizer também, nobres pares, para finalizar minha fala sobre emancipação, nós fizemos uma campanha de emancipação, sem desgraçar o nome de ninguém. Nós não atacávamos ninguém pessoalmente. Nós falávamos da mazela que nosso povo vivia na cidade de Hortolândia e com toda a arrecadação que naquela época ela tinha. Nós fizemos um trabalho onde nós despertamos o amor, nós despertamos o sentimento maior daquele povo, que trabalhou voluntariamente, incansavelmente, sem receber nada, mas acreditando que Hortolândia podia ser uma grande cidade, e é hoje. E ao falar isso, eu preciso reconhecer também todos os prefeitos que por aqui passaram, que ajudaram a desenvolver a cidade que nós temos, e fazer um referendo especial ao prefeito Perugini, de outro partido, de outra ideologia, que eu não comungo com ela, mas há de se reconhecer os avanços que Hortolândia tiveram, a partir do momento que o grupo dele chegou ao poder da cidade de Hortolândia. Isso não nos limita, isso não diz que nós não temos que continuar lutando, isso não fala contra mudanças, muito pelo contrário, mas reconhece-se o que foi feito no nosso município. Fecho esse assunto para entrar numa outra pauta, senhor presidente. Ainda tenho 3 minutos só. E fui a Brasília com o vereador Clemilton e o vereador Clemente nessa semana, onde ali estivemos representando a cidade de Hortolândia, a Câmara Municipal, na marcha dos prefeitos e vereadores a Brasília, na luta por um município melhor, mais recurso para os nossos municípios, porque é um absurdo, não é? Nós vivemos no município, é o prefeito e os vereadores que são os responsáveis por tudo acontecer na vida do cidadão, e o recurso fica em Brasília,
e lá nós temos que ficar lá mendigando dinheiro que foi gerado na nossa terra, na nossa cidade. Estive lá numa discussão, num debate com os deputados, pudemos ouvir o presidente ser vaiado e fazer algumas falas, podemos ouvir lideranças políticas como o Bolsonaro, que foi lá e foi aplaudido, não foi vaiado, para dizer, olha, nós precisamos que seja investido no município, porque não adianta mandar atribuição sem mandar o recurso necessário. E fomos atendidos, ouviram as nossas petições. Não sei se isso causará uma mudança que é esperada por todos, que prefeitos e vereadores, só para vossas excelências imaginarem, só vereadores tinham 4.500 de todo o Brasil. É uma mobilização nacional a marcha. E aqui convido os vereadores que não foram, que façam isso, porque é extremamente importante. Lá nós discutimos o município, uma infinidade de arenas. Arenas são debates sobre todas as pautas do município, são cursos, debates, ensinamento, onde você sai de lá com uma bagagem muito grande e muito forte. Então foi maravilhoso a nossa estada lá. E mais, depois de falar com alguns deputados, como fez o vereador Clemilton, o vereador Clemente e eu mesmo, falarmos com deputados, inclusive diferentes, e alguns até os mesmos, porque nós fomos lá representar o nosso povo, eles tiveram voto aqui na nossa cidade. Nosso povo votou neles. E nós fomos lá dizer o seguinte, ó, nós votamos em vocês, porque lá nós estamos representando o povo de Hortolândia, mas nós queremos também o reconhecimento de vocês. E de cara, eu já trouxe para Hortolândia, vereador Nego, R$1 milhão do deputado federal Jefferson Campos, que é aqui de Sorocaba, para custeio de saúde, já esse ano, para o nosso município, vereador Derli. Mais R$1 milhão, já concluo, senhor presidente, mais R$1 milhão para o nosso município. O vereador Clemente tem também testemunho a dar, o vereador Clemilton também tem. Extremamente importante a nossa viagem. Sofremos lá, secretário, porque fiquei num hotel muito apertado, a 30 quilômetros de Brasília, porque não tinha lugar para poder conseguir ficar mais próximo do centro de Brasília. A cama era do tamanho das minhas pernas, mas conseguimos, mesmo assim, ficar lá as noites necessárias para poder desenvolver um trabalho que representasse dignamente a cidade de Hortolândia. Muito obrigado, senhor presidente, pelo excesso de tempo. Eu, vereador, ia caber certinho, eu sou pequenininho, então... Próximo vereador da palavra é o vereador Ceará. Só queria citar, vereador Ananias, também em relação à emancipação, a nossa juventude, né, que fez toda a diferença na época, né, para que o nosso município se emancipasse. Queria citar a Selma também, que fazia parte, à época, representando também. Continuam jovens, dá um testemunho que eu e a vereadora Roberta, sob o comando também de vossa liderança, vereador Paulão, estávamos na véspera do dia da emancipação, pedindo voto lá no Jardim Adelaide, sem asfalto, sem nada lá. O pessoal nem sabia o que era emancipação direito, mas estávamos lá pedindo voto. Esse é um testemunho daquela época que a gente não esquece, né, vereador? Um auge da juventude, a alegria e realmente sem receber nada. Era pela esperança de uma Hortolândia que a gente, graças a Deus, temos saúde para ver o quanto a Hortolândia cresceu, está bonita e tem gente de luta, famílias dignas que vieram buscar o seu sustento aqui. Então, parabéns, Hortolândia. O vereador Ceará, vossa excelência, está declinando. O próximo vereador é o Regis da Serralheria. Com a palavra. Então, nós vamos para o último vereador, o vereador Edivaldo. Com a palavra. Senhor presidente, vereadora Roberta, os novos vereadores, vou ser bem breve aqui na minha fala. Na verdade, eu venho a essa tribuna também para parabenizar a toda a população de Hortolândia, né, pelos 34 anos de emancipação, por esse progresso que Hortolândia
passou ao longo desses 34 anos. Só quem não mora aqui desde a sua emancipação para não perceber o quanto Hortolândia evoluiu, o quanto as pessoas tinham até vergonha, às vezes, de dizer que morava em Hortolândia, não colocava as placas dos carros, né, com a cidade de Hortolândia para dizer que morava em Campinas, porque tinha vergonha dessa cidade. E hoje é motivo de orgulho, aonde a gente vai, em cidades vizinhas, até em estados fora aqui do nosso reduto. As pessoas também, quando a gente fala que mora em Hortolândia, eles já lembram da cidade que mais cresce, a cidade que mais se desenvolve. Isso é fruto de toda a população, daqueles 19.081 eleitores, que inclusive eu fui um deles, que foram lá no dia votar no sim para a emancipação da nossa cidade. É fruto do nosso povo, é fruto de toda essa casa, de todos os vereadores que por aqui passaram, que fizeram a sua história, que trouxeram um projeto importante, que aprovaram um projeto do Executivo, um recurso para que essa cidade se tornasse o que é hoje. Eu tenho fé em Deus e tenho certeza que é daqui para melhor. Muito obrigado a toda a população por fazer parte dessa cidade tão maravilhosa, cidade que eu tenho orgulho em dizer que eu moro aqui. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só para que eu possa... Questão de não é de ordem, é de esclarecimento, só para que eu possa ser justo, eu não me referi aos vereadores de todas as gestões que por aqui passaram, porque se não fosse pelo Poder Legislativo, a cidade não seria o que é. Não falei do prefeito Zezé, que é o atual prefeito, que deu continuidade ao projeto político estabelecido pelo prefeito Ângelo, e fazer uma ressalva aqui sobre a pessoa do vice-prefeito hoje, Cafu, porque ele tem um trabalho de relacionamento fora do nosso município que garante milhões e milhões de reais todos os anos para que Hortolândia continue se desenvolvendo da maneira que é. Bem mencionado, vereador. Não temos mais vereadores inscritos. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 19h03. Teremos um intervalo regimental de 15 minutos. Questão de ordem, presidente. Presidente, nós não temos todos os processos aqui com pareceres, não vai haver sessão da sessão para apresentação de relatórios. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse consultar os nobres vereadores para que a gente não faça o regime, os 15 minutos regimental, e tocássemos direto a nossa sessão, por gentileza, presidente. Pois não. Pedido do vereador Ananias é pertinente. Consulta plenários que concordam, permaneçam como estão os contrários, se levantem. Aprovado. Portanto, iremos, então, diretamente para a fase da ordem do dia. Décima sexta sessão ordinária de 22 de maio de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto o trabalho da ordem do dia às 19h04. Matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1, discussão única do veto número 5/2025, de autoria do Poder Executivo, que veta total o projeto de lei número 16/2025, autógrafo número 38/2025, que dispõe sobre alteração na lei 4.317, de 26 de junho de 2024. Comparecer pelo acatamento do veto. Vai à discussão o veto total ao projeto de lei de número 16/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Sim, acata o veto. Não, rejeita o veto.
Por 15 votos sim, o veto foi acatado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do veto número 6 de 2025, de autoria do Poder Executivo, de veto total, projeto de lei número 172 de 2023, de autógrafo número 34 de 2025, que institui o uso da órtese externa denominada bengala longa, com esclarecimento e divulgação das cores, como meio adequado para identificar pessoas com surdez-cegueira no município de Hortolândia e de outras providências. Comparecer pelo acatamento do veto, vai à discussão o veto total do projeto de lei de número 172 de 2023. Não havendo oradores, vai à votação. Sim, acata o veto, não, rejeita o veto. Com 14 votos sim, um não, o veto foi acatado. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do veto número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que veto total ao projeto de lei número 181 de 2024, autógrafo número 35 de 2025, que dispõe sobre a inclusão no rol das doenças elencadas pelo município a doença de Huttinger. Comparecer pelo acatamento do veto, vai à discussão o veto total ao projeto de lei de número 181/2024. Não havendo oradores, vai à votação. Sim, acata o veto, não, rejeita o veto. Com 14 votos sim, um não, o veto foi acatado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4, discussão única do projeto de lei número 24/2025, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes explicativos que demonstre a aplicação da manobra de Heineck, técnicas de primeiros socorros usadas em caso de asfixia das vias respiratórias, em locais que haja consumo de alimentos no município de Hortolândia. O projeto consta com pareceres favoráveis, porém teve emenda supressiva da autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e subemenda à emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a subemenda à emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação? Não havendo oradores, vai à votação. A subemenda foi aprovada por todos os pares presentes. Já com a subemenda aprovada, a emenda supressiva fica prejudicada. Coloco em discussão o projeto de lei de número 24/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do projeto de lei número 40/2025, que autoriza a vereadora Roberta Diniz, que dispõe sobre a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei de número 40/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta do dia. Item 6. Discussão única do projeto de lei número 41/2025, de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação em locais de grande circulação no município. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei de número 41/2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra a autora. Mais uma vez, boa noite. Quero agradecer a todos os vereadores, o presidente em exercício, pela aprovação do projeto número 5, que é o projeto 40, que é a Semana de Valorização das Mulheres que fizeram história na cidade, que fizeram história aqui em Hortolândia, resgatando até desde a época da emancipação, como foi bem aqui citado pelo vereador Paulo, que é um projeto que resgata e reconhece a história das mulheres aqui em Hortolândia, uma forma de celebrar a trajetória de tantas mulheres que passaram aqui pela cidade, que fizeram história, que contribuíram com o crescimento da nossa querida Hortolândia e que transformaram vidas e que hoje estão lá silenciosas, algumas delas invisíveis. Então, nós precisamos resgatar e valorizar essas mulheres. Por isso, esse projeto eu agradeço, estou muito feliz com ele, porque a gente vai conseguir valorizar e reconhecer muitas mulheres no nosso município. O projeto 41 é um projeto que, com muita alegria, eu estou muito feliz pela aprovação desse projeto, que é da amamentação. É com dignidade, saúde e apoio às mães e os seus bebês, que essas salas vão garantir todo o conforto, que vai garantir a saúde nutricional dos bebês, e sem constrangimento às mães, sem constrangimento à mulher que muitas vezes tem ao amamentar a sua criança. Então, é um símbolo de acolhimento, é um símbolo de cuidado, mas, acima de tudo, é um símbolo de valorização das mulheres, porque a amamentação, ela é direito da criança, direito da mãe, mas nós precisamos dar condições para isso, para garantir a saúde e a qualidade de vida, tanto da criança como da mãe. Muito obrigada. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. Item 7, discussão única do projeto de lei número 47/2025, de autoria de Edmilson Marcelo Afonso, vereador Zaca, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia a Semana de Combate e Prevenção de Violência Doméstica. O projeto consta com pareceres favoráveis, porém teve emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada a emenda por todos os pares presentes. Já com a emenda supressiva aprovada, está em discussão o projeto de lei de número 47/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. O item 8 se encontra prejudicado pela ausência do autor. Senhores vereadores, eu vou fazer o encerramento, mas peço para que vossas excelências fiquem uns 5 minutos para que a gente possa homenagear o Vitor, através do vereador Ananias, por gentileza. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, às 17h30. É encerrada às 19h17. Muito obrigado a todos. Gostaria de chamar o Vitor e seus acompanhantes para que recebessem a homenagem do vereador Ananias, por gentileza. Com a licença de todos os envolvidos, gostaria de agradecer primeiramente a todos que possibilitaram que essa experiência fosse providenciada a mim, agradecer à escola, à Secretaria de Ensino, e queria apenas dizer que espero que a minha experiência, minha conquista, possa servir de inspiração a todos os outros jovens da nossa comunidade, do nosso município, e um lembrete, principalmente, de que nenhum esforço nunca é em vão. Com isso eu encerro a minha palavra. O vereador Regis gostaria também de fazer uma fala de parabenização. Senhor presidente, só para deixar gravado nos anais da casa também, queria aqui deixar os meus parabéns, principalmente ao nobre vereador Ananias, por estar proporcionando essa moção de reconhecimento a um aluno, que saiu aqui da escola municipal, levando Hortolândia a outros patamares. Dar os meus parabéns ao Vitor, tá? Que Deus te abençoe muito, que você continue assim, que possa sempre estar galgando algo a mais e colocando na sua vida Deus à frente para que abra a porta, para que sempre você possa crescer. Tá? Parabéns a você, parabéns, vereador Ananias, por ter concedido esse título tão honroso para uma pessoa tão importante que levou a Hortolândia a outro patamar. Senhores, por gentileza, para a gente tirar foto. Olá, boa noite. A gente continua ao vivo direto da Câmara de Vereadores de Hortolândia, onde aconteceu a 16ª sessão. Os vereadores discutiram diversos projetos e ações de interesse da comunidade. Eu vou conversar com os vereadores agora sobre projetos importantes para você que nos assiste. E o primeiro parlamentar que eu vou chamar é sobre o projeto Vida Longa. Aqui comigo já está o vereador Edivaldo, que está chegando aqui comigo agora, para falar mais detalhes sobre isso. Vereador, é um requerimento que o senhor apresentou essa noite. Boa noite. Fala mais um pouquinho para a gente sobre o Vida Longa. Boa noite. Esse projeto, na verdade, eu já tenho encaminhado alguns documentos aqui para casa. Como o meu gabinete trabalha muito na defesa da pessoa deficiente e dos idosos, a gente vem batendo nessa tecla já há muito tempo para a implantação desse programa. Nova Odessa, nós temos lá um programa chamado Vila da Melhor Idade. É umas casas construídas pelo município para aqueles idosos que ao longo da sua vida não conseguiram construir sua casa própria, e hoje, com os recursos que eles têm, não dá para pagar aluguel. Então, tem uma casa
construída propriamente para eles, e quando eles vêm a falecer, a prefeitura reforma esse imóvel e destina para outro idoso. Vale lembrar que não é para a família, é apenas para o casal de idoso ou o idoso sozinho, né, que tem a condição de se movimentar dentro do imóvel sozinho. Então, o governador do estado esteve em Hortolândia aqui o ano passado, na inauguração da Praça da Cidadania, e anunciou que estaria mandando uma verba para Hortolândia para a construção de 28 moradias para o projeto Vida Longa, projeto do governo do estado. Então, eu fiz o requerimento 220 de 2025, questionando, né, ao Poder Executivo como estão essas tratativas para esse projeto, se já fizeram o esboço do projeto, que andamento que está. Então, fiz algumas perguntas aqui, porque eu vejo muito importante a construção, darmos um passo à frente, como diz o lema do nosso prefeito Zezé Gomes, né? A cidade, o nosso lema é um passo à frente, cuidando das pessoas, então, cuidar dos idosos também é um passo à frente e muito grande. Agora, a gente sabe, né, vereador, a importância desse projeto, porque muitos idosos, ainda mais nessa fase da vida que a saúde já está debilitada, tem uma condição mais vulnerável, e ter um local para ficar é também muito importante. Então, é um olhar mais humanizado. Exatamente. São dois extremos, né? A gente tem que cuidar desde a criança até o idoso, porque o idoso foi quem construiu o nosso país, construiu a nossa cidade, então a gente tem que ter um carinho, um respeito e uma atenção redobrada a eles, porque, na verdade, na velhice, acaba virando criança de novo. Queria agradecer a sua participação ao vivo com a gente hoje, vereador. Muito obrigado e feliz 34 anos de Hortolândia. Muito obrigada. A gente agradece também aos moradores, aos votos aqui do vereador, né? A cidade completando mais um ano e se emancipando, se desenvolvendo cada vez mais. Vou continuar essa conversa aqui. Está aqui já ao meu lado a vereadora Roberta, vou chamá-la aqui para a gente falar de assuntos importantes também nessa noite. Vereadora, boa noite. A senhora apresentou 2 projetos importantes nessa noite, um até voltado para as mulheres. Vamos falar um pouquinho dele sobre isso hoje? Sim, hoje foi apresentado o projeto sobre as salas de amamentação, que são salas adaptadas e adequadas à amamentação. As mulheres terão sem constrangimento, com toda tranquilidade, acolhimento, é o momento para amamentar os seus bebês. A gente sabe que o leite materno ele é importante para o desenvolvimento da criança, faz parte, né, o principal nutriente do bebê. Então, as mulheres precisam ter a dignidade, sem nenhum constrangimento, para amamentar com segurança, com cuidado, com higiene, né, a sua criança. Agora, dá mais assim, deixa mais um local mais reservado, mais seguro também, né? Então, traz um conforto, tanto para a mãe quanto para o bebê. A senhora falou da importância do leite materno, é chamado de ouro natural, pela importância que ele tem para a vida e sobrevida dessa criança. Agora, o outro projeto também fala da valorização. Isso, a valorização das mulheres. A valorização das mulheres que fizeram história aqui em Hortolândia. Hortolândia completou no dia 19, né, na última segunda-feira, 34 anos. E nós temos mulheres de excelência aqui no município que colaboraram com a emancipação da cidade, colaboraram com a construção do nosso município e que hoje estão invisíveis. Mulheres vereadoras que já passaram pela Câmara. É importante ressaltar que a importância da mulher na política, eu hoje como a única vereadora aqui na Câmara, mulher, né, a gente tem esse papel importante de resgatar todas as histórias, favorecer a importância da mulher, a dignidade e os seus direitos. Então, esse é um resgate, um reconhecimento e uma valorização das mulheres que fizeram história aqui no nosso município. Queria agradecer a sua participação ao vivo com a gente hoje, vereadora. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite e feliz 34 anos para a nossa cidade. Isso mesmo, mas a vereadora Roberta dando os parabéns aí para a Hortolândia, 34 anos, uma cidade que vem se transformando cada vez mais. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Até nosso próximo encontro. Tchau.